Eu sei que nesse domingo vocês vão fazer a prova e, portanto, a Comissão de Educação, aqui junto com o presidente da Câmara, a TV Câmara, decidimos exibir aqui esse aulão para vocês, revisando todos os conteúdos que vão cair neste domingo, né, Farofa? É verdade, pessoal. E aproveito essa revisão e quero aqui agradecer a nossa presidente da Comissão de Educação, que está fazendo um fantástico trabalho à frente da Comissão de Educação e através da TV Câmara vai ter esse aulão do Enem. Então, parabéns para você pelo trabalho e para vocês também. Que Deus abençoe e boa sorte a cada um de vocês. Exatamente, pessoal. A gente decidiu fazer esse aulão com alguns professores incríveis que vão compartilhar de forma resumida aquilo que vai cair no dia da prova, no domingo e também no domingo que vem, para que vocês possam se preparar ainda mais. Esse momento é justamente esse, para que vocês façam essa revisão. E a nossa ideia é apoiar os estudantes de Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê. Vocês já têm esse apoio também aqui com a iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que garante o transporte gratuito para vocês no dia da prova. Então, lembrando, no domingo vocês não vão pagar a passagem de ônibus, só basta você levar o seu RG e também o comprovante de inscrição. E esse aulão, pessoal, vocês vão hoje receber diversos conteúdos daí da área de humanas, de redação e de linguagens, justamente o que vai cair no domingo. Então, fique atento, fique aqui até o final acompanhando essa aula, porque vai ser incrível, eu tenho certeza que pode te preparar ainda mais aí para a prova. Lembrando que a gente também vai falar aqui de algumas estratégias, de como os alunos podem acertar as alternativas, porque muitas vezes a prova do Enem é sobre estratégia, nem tanto sobre conteúdo, mas também sobre estratégia. Então, o professor Renato vai compartilhar isso aí com vocês. E para quem já está no nosso grupo do WhatsApp, já está recebendo esses materiais de apoio. E quem não está, eu queria pedir para você acessar esse QR Code que está aqui na tela, porque desse QR Code você vai conseguir acessar a nossa plataforma, o Decola Hub. Decola Hub, Farofa, é uma plataforma que a gente está lançando a partir desse aulão. A gente faz aí já há 3, 4 anos a maior feira do estudante do Alto Tietê, né? Nós já mobilizamos e impactamos cerca de 15 mil alunos e agora a gente passa para um novo nível, que é o Decola Hub. É uma plataforma de apoio aos alunos, em que lá eles vão encontrar diversas oportunidades, cursos e materiais de apoio para a jornada profissional deles. Então, nesse material de apoio, nessa plataforma, quer dizer, vocês vão ter esses aulões gravados de hoje, então vocês podem também revisar amanhã esses conteúdos e outros materiais, sejam materiais escritos e também vídeos curtos para te ajudar aí nesse processo final, porque eu sei que a ansiedade é grande nesse momento. Então, se você quer ter acesso permanente a esses conteúdos pelo Decola Hub, faça sua inscrição aqui no QR Code. É só você fazer o seu login, é totalmente gratuito, é uma nova fase em que o Decola Jovem está fornecendo mais oportunidades para os alunos. Então é isso, galera. Sejam bem-vindos ao aulão, sejam bem-vindos a essa iniciativa. Lembrando que a gente vai ter um outro aulão na próxima semana, aí focado nas matérias que vão cair no próximo domingo. Então acompanhe. Presta atenção, pega a pipoca, o guaraná, pega o caderno para anotar todas as dicas possíveis e continue aí fazendo parte disso. Quero parabenizar vocês que já chegaram nesse processo, eu sei que não é fácil, é toda uma ansiedade, uma dúvida de como que vai ser o Enem. Então, parabenizar vocês, sei que vocês deram o melhor com as condições que vocês tinham e aqui vai mais um apoio a vocês. Então, fiquem aí com as nossas aulas, com os nossos professores incríveis. Quero agradecer, inclusive, o apoio dos professores que disponibilizaram esses conteúdos para prepará-los ainda mais para o Enem, né, Farofa? É verdade, aproveita essa oportunidade e conte sempre com o nosso apoio. O papel da Câmara Municipal também, que é a casa de vocês também, de ajudar e capacitar cada um de vocês, que vocês possam ter a possibilidade de fazer uma grande prova agora nessa prova de domingo do Enem. Um abraço a todos. Até mais! Olá pessoal, eu sou o professor Renato Lemes Júnior, diretor do Mogiano Pré-Vestibulares, professor de História e Filosofia e criador do método Bússola da Aprovação. Estamos aqui nessa parceria com o Decola Hub, que estamos nessa semana decisiva, uma semana que todos vocês estão aí, acredito que preparados e se preparando
numa semana decisiva. Temos a prova de linguagens, a prova de redação e ciências humanas e suas tecnologias. Sabemos que hoje o que eu gostaria de dar um panorama direto de todas as 4 áreas do conhecimento, provando como o Enem prova cada uma delas e quais são as armadilhas e, claro, como acertar com confiança. Vamos iniciar pela área de história, que é minha área. História é entender o passado para interpretar o presente. Então, a história, ela mostra como chegamos até aqui. O mais do que isso, mais do que decorar datas, é entender as causas e consequências dos fatos. E no Enem, você deve ficar muito atento ao que ele cobra. Ele cobra a interpretação e não a memorização. Geralmente, traz textos, imagens, documentos para serem analisados ou charges. Quais são os temas mais cobrados em histórias, por exemplo? Brasil colônia, império. Nesse tema, fique atento à escravidão, independência e à abolição. Quando a gente fala de um segundo tema que também é cobrado, ditadura militar, período redemocrático do Brasil, cidadania e a era das revoluções, guerras, a industrialização e a globalização. Fique uma dica de ouro para vocês. Leia a questão como se fosse um detetive. O que o texto está tentando me mostrar sobre o determinado contexto histórico? É simples. Um exemplo simples que você deve seguir é: a questão mostra uma charge sobre um aumento de combustíveis. E falar sobre independência externa, pense em contexto de industrialização, petróleo, globalização, imperialismo. O foco não é preço do combustível, é entender o processo histórico por trás dessa questão que ela traz ali. Quando você observa e entende a estrutura da prova, fica muito mais fácil, através dos comandos, você alcançar o resultado que você tanto espera. A prova, ela tem uma estrutura muito clara. A área do conhecimento, ela é importante porque ela tem a pergunta essencial. E como que o Enem avalia aquela questão? Qual é a palavra-chave? Vamos fazer uma análise das 4 grandes áreas. Quando eu falo de história, qual é a pergunta importante? Qual que é a pergunta que remeta à história para que você saiba que aquela questão de fato é uma história, tá? Então tome nota. Cada área do conhecimento dentro das humanidades estuda e interpreta de forma clara e objetiva uma das áreas. As ciências humanas não são separadas. Elas se encontram, elas se complementam em cada escolha, em cada debate, em cada questão do Enem. E o que o Enem quer saber, no fundo, é se você é capaz de entender o ser humano e o mundo e sua complexidade. Então é muito importante você entender que história, a pergunta essencial é: de onde viemos? O que o Enem vai cobrar dentro dessa questão? Ela quer saber se você entende o processo e os contextos históricos. E a palavra-chave em história é mudança. Quando falamos de geografia, a pergunta essencial é: onde estamos? No Enem, ele quer saber se o aluno sabe relacionar os fenômenos humanos e os próprios naturais, ou seja, a palavra-chave é espaço. Dentro de filosofia, a pergunta essencial é: por que existimos? O Enem avalia de que maneira? Se o aluno compreende e interpreta ideias. Qual é a palavra-chave para a filosofia? Pensamento. Na sociologia, a pergunta é: como convivemos? Ou seja, no Enem, a avaliação é análise de comportamento coletivo e em detrimento ao próprio individual, ou seja, como que a gente consegue perceber o indivíduo e o coletivo se misturando dentro dessa relação de convivência. A palavra-chave em sociologia é relação. Então é importante que você compreenda que estudar humanas é estudar a vida. O Enem, ele premia quem sabe olhar para o mundo com olhos de humanos. É fundamental que você compreenda que é uma prova de humanidades. E é difícil o aluno enxergar dentro da interdisciplinaridade de que tipo de assunto, qual tipo de questão, mas quando você compreende a palavra-chave, fica muito mais fácil, você analisa com mais cautela e cresce mais. Falando um pouco de geografia. A geografia, ela analisa como o homem transforma o espaço, como que o espaço transforma o homem. Ela é um mapa da vida real. No Enem, por exemplo, questões que trazem mapas, tabelas, gráficos, imagens de satélite e charges são muito comuns. E temas mais cobrados dentro dessa prova de geografia é
urbanização, globalização, meio ambiente, fonte de energia e impactos ambientais. Geopolítica, por exemplo, economia e desigualdades sociais. Fica aqui uma dica de ouro para todos vocês. Antes de ler o texto, olhe, por exemplo, o mapa ou o gráfico e pergunte: o que esse dado quer me trazer? O que esse dado quer me trazer? Conhecimento? Contrastes? Consequências? Um mapa, por exemplo, que mora a haste em vermelho e azul, pode representar concentração de renda, população urbana ou desmatamento. Então, não se assuste, por exemplo, com o visual. Leia a legenda e o título. Eles são o caminho para que você possa encontrar a resposta e a alternativa correta. Quando você faz esse tipo de análise e compreende o tipo de questão e como que a geografia aborda e como ela é abordada dentro do Enem, fica também mais fácil você encontrar a resposta correta e obter o resultado que você tanto espera. É importante que todas essas dicas que eu estou dando agora, você anote e depois, se possível, volte, dê uma olhada novamente no vídeo para que você possa pegar os principais detalhes. Renato, e como seria na filosofia? Não é o pensamento? Pensar é o principal ato de liberdade. A filosofia ajuda a te entender as ideias que moldam o mundo. É a matéria que ensina, por exemplo, a pensar e não apenas a repetir aquilo que foi dito. No Enem, ele traz um contexto curto, com uma ideia filosófica ali por trás, e a questão quer saber qual conceito está sendo aplicado ali naquele momento ou criticado. Temas mais cobrados em filosofia: ética e moral, tanto de Aristóteles a Kant, ou seja, política e liberdade, passando aí por Platão, Maquiavel, o próprio Rousseau, razão e conhecimento, Descartes e o próprio Nietzsche. Quando você... Renato, o que seria uma dica de ouro? Leia o texto. Tente resumir em uma frase. O autor está defendendo o que naquele momento? Um exemplo simples. Se o texto fala: o homem é livre, mas está preso às suas escolhas, você pode associar, por exemplo, a Sartre e o existencialismo, que dizem que, por exemplo, a liberdade traz um tipo de responsabilidade. Pense assim: o Enem não quer saber nomes de filósofos, ele quer saber se você tem a capacidade de entender a ideia por trás daquela frase que está sendo deixada ali. Já na sociologia, o objetivo é outro, é entender a sociedade e seus comportamentos. A sociologia ela explica como vivemos em grupos, como que a sociedade molda as nossas ações e o nosso olhar. É o olhar crítico sobre a realidade que vai fazer total diferença na hora de analisar. No Enem, as questões vêm com textos do cotidiano, campanhas, músicas, memes, leis. O desafio é interpretar o fenômeno social por trás daquela imagem. Temas mais cobrados são, por exemplo, cultura e identidade e diversidade. Um segundo grupo é desigualdade social, gênero e classes sociais. Também temos cidadania, política e movimentos sociais. E trabalho, consumo e alienação. Dica de ouro para a sociologia: sempre pergunte qual problema social este texto revela. Exemplo simples: uma propaganda que mostra padrões de beleza pode ser cobrada para discutir, por exemplo, pressão estética e alienação social. Com base em quê? Com base em Marx. Consumo, ideologia ou até mesmo Bourdieu, por exemplo, em padrões culturais. Resumo: o Enem quer saber se você reconhece comportamento coletivo e entende as relações de poder, por exemplo, e exclusão. Humanas no Enem conecta todas as áreas. O Enem adora misturar áreas. O Enem, uma mesma questão, por exemplo, pode começar com texto histórico, usar mapas geográficos e pedir uma análise sociológica. Dica de ouro: leia o comando da questão antes do texto. Assim, você vai saber o que procurar e vai evitar cair nos chamados distratores. Exemplo típico no Enem: uma charge sobre lixo nas ruas. História: como que eu vejo o processo de urbanização? Na geografia, impacto ambiental. Na sociologia, comportamento coletivo e cidadania. E na filosofia, ética e responsabilidade. Você percebeu? Nós conseguimos enxergar as 4 grandes áreas dentro de uma questão que trata o lixo na rua. É importante que você se familiarize com essa estrutura de questão,
porque quem está falando isso para você fez o primeiro Enem da história, e não que eu seja velho, tá? Eu estou falando de 1998, quando o Enem só tinha 63 questões. Agora que passamos pelas 4 áreas, vamos focar um pouquinho na minha área, que é a área de história. Como que o Enem cobra? O Enem adora contextos, interpretações com a atualidade, então não precisa decorar datas. O segredo é entender os processos históricos. Aqui estão alguns temas que são de fato importantes, com alguns exemplos mais claros para que você entenda. Vamos pensar: Brasil Colônia é o top 1. É o período do descobrimento, o achamento do Brasil, até a sua independência. O que mais cai, Renato? Ah, ele vai abordar as características relacionadas à sociedade, como que essa sociedade se estruturou, ciclos econômicos, pau-brasil, açúcar e ouro, escravidão africana indígena, as missões jesuíticas, Inconfidência Mineira, revoltas coloniais. Exemplo prático: quando o Enem fala, por exemplo, de Inconfidência Mineira, ele quer que você perceba as influências das ideias iluministas dentro do Brasil. Dica de ouro: compare os ciclos econômicos. Entenda como cada um muda a sociedade, como o ciclo do ouro levou à interiorização da colônia e à urbanização da sociedade brasileira. Quando falamos de Brasil Império, estamos falando de 1822, a independência, até 1889, ou seja, o Brasil independente, com Dom Pedro I até Dom Pedro II. Cai muito no Enem. Independência e Primeiro Reinado, e o período regencial, as revoltas regenciais, dentro do contexto de regência, lá no Segundo Reinado, o café, a abolição, a própria imigração. Um exemplo prático: uma pergunta pode falar sobre a origem do café e o surgimento da elite paulista e a industrialização futura. Então, ligue política e economia. Entenda quem manda e quem lucra em cada fase da economia brasileira. Esse é o segredo para você ir bem. Quando falamos de Brasil República, já estamos falando da proclamação, 15 de novembro de 1889, até hoje. República Velha, coronelismo, Era Vargas, redemocratização, regime militar, a Constituição de 1988. Perceba esse panorama geral, tá? Ele adora associar Vargas, traçar um paralelo com os líderes contemporâneos, fazer análises de Vargas, CLT, direitos trabalhistas, e entender como que eles se relacionam com as políticas modernas, por exemplo, ou até com a política 6x1 aí do mercado de trabalho, que é uma questão de atualidade, mas dá para vincular lá atrás com a Era Vargas. Falando de história geral, temos Antiguidade Histórica, falando de Grécia e Roma. Idade Média, nós temos o feudalismo. Idade Moderna, o absolutismo. Idade Contemporânea, as revoluções russa, Revolução Francesa e as próprias guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial e a própria Guerra Fria. Um exemplo prático: relacionar Revolução Francesa com o conceito de cidadania. Dica de ouro: sempre busque o tema central: liberdade, trabalho, cidadania, direito ou modernização. Essas palavras-chave são o coração da questão de humanas dentro do Enem. Também temos temas contemporâneos dentro da história. Por exemplo, ligação entre passado e presente, globalização e desigualdade, movimentos sociais, direitos humanos e minorias, questões ambientais e políticas públicas. O Enem pode usar, por exemplo, uma charge sobre refugiados e cobrar ali um paralelo com o colonialismo europeu. Uma dica de ouro é: tenha um olhar crítico. O Enem quer saber se você entende causas e consequências de tais fenômenos. Como que o Enem cobra história? Textos, imagens, charges, músicas, sempre interpretando. Questões interdisciplinares: história com geografia, sociologia ou filosofia. Contextualização com atualidade, crises políticas, direitos sociais, guerras, desigualdades. Dica de ouro final: pense em causa e consequência, não em datas. Treine leitura de gráficos e mapas históricos. Leia o enunciado com calma. Às vezes, a resposta está nas entrelinhas. E revise atualidades. O Enem ama conectar o passado ao noticiário recente. Confie no seu raciocínio histórico. Se fizer sentido, provavelmente vai estar certo.
Confie nisso, tá? E lembre-se, estudar história é entender a jornada humana, como chegamos até aqui, como podemos construir algo melhor. Se você não está só decorando fatos, está aprendendo a pensar, e quem pensa transforma. Então acredite, cada pessoa que você lê, cada reflexão que você faz, te aproxima ainda mais da sua aprovação. Use o conhecimento como bússola da sua caminhada e o resultado será apenas consequência da tua dedicação, que com certeza você está aqui se dedicando e por isso está conosco aqui estudando nessa videoaula. Tá bom, pessoal? Antes de encerrar essa aula sobre história, né, história geral, história do Brasil, eu queria deixar a vocês uma mensagem importante. Humanas é muito mais do que uma prova. Ela é uma forma de entender o mundo. Quando você lê, reflete e conecta ideias, você está transformando a sua consciência crítica. O Enem não mede só o seu conteúdo, ele mede interpretação, reflexões e posicionamento. É importante isso. Na hora da prova, respire, leia com calma, pense antes de marcar. Ou seja, você estudou, se preparou e tem repertório para ir longe. A prova é só mais um degrau. A aprovação é o destino. Confie no processo, confie em você, porque com certeza quem entende o mundo entende o próprio caminho, tá? Então esse é o ponto que eu gostaria muito que vocês guardassem para a gente poder entender e dar esse salto até os próximos assuntos, tá bom, pessoal? Continuando, vamos falar sobre filosofia. O Enem não cobra decoreba de nomes e frases. Ele quer que você entenda a ideia e aplique os raciocínios em situações do cotidiano, por exemplo. Vamos lá. Quais são os temas mais cobrados e como que o Enem aborda a filosofia? Filosofia antiga, o nascimento do pensamento racional. Quem são os filósofos? Sócrates, Platão e Aristóteles. O que cai sobre esses autores? Ética e moral. Busca pela verdade e pela virtude. Razão versus opinião. Um exemplo clássico é uma questão, por exemplo, que tem uma tirinha que mostra ali, por exemplo, alguém repetindo tudo que tem na internet e pede para você identificar, por exemplo, a ideia socrática de examinar a própria vida e pensar por si mesmo. Uma dica de ouro: quando aparecer reflexão crítica ou razão, pense nos gregos. O Enem adora relacionar autoconhecimento e cidadania dentro desse período. Temos a filosofia medieval. Fé e razão. Quem são os autores? Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino? O que cai sobre esses dois autores? Relação entre fé e razão, o papel de Deus e da moral cristã, o homem e o livre-arbítrio. Exemplo prático, o Enem pode cobrar lá no texto de Santo Agostinho e perguntar como que conciliava fé e razão, lembrando que ele acreditava que a razão ajudava a compreender a fé, não substituía. Uma dica de ouro é, quando o texto falar sobre alma, pecado, moral cristã, pense em filosofia medieval. Fechou, pessoal? Filosofia moderna, o sujeito e a razão científica. Quem são os autores? René Descartes, Locke, Kant, Rousseau. O que cai? Racionalismo e empirismo, iluminismo e liberdade, contrato social e cidadania. Uma questão prática é, por exemplo, fake news, podendo relacionar, por exemplo, o seu pensamento de Descartes a interrogar para conhecer, ou seja, submeter uma verdade a uma interrogação para que ela possa de fato provar que é uma verdade. Pense, por exemplo, em Kant. Agir por dever segundo a razão é ser livre. Fica aí uma dica importante para vocês aí de filosofia. Falando também de filosofia contemporânea, crítica e sociedade. Karl Marx, por exemplo, Nietzsche, Foucault, Sartre, Hannah Arendt, são autores importantes que falam sobre liberdade, responsabilidade, crítica à alienação e ao poder, ética, política e direitos humanos. Um exemplo clássico é uma questão que pode usar, por exemplo, um texto de Foucault sobre vigilância e falar sobre rede social e controle digital. Uma dica de ouro é sempre que o texto for provocativo e questionar o poder, desconfie de Foucault ou de Marx, tá? E quando a gente, como que o Enem cobra, fique ligado porque ele cobra textos curtos,
de textos, autores clássicos e contemporâneos, falando de política e ética, interdisciplinaridade, porque ela também dialoga dentro da redação, dentro da história, dentro da geografia. E uma dica final de filosofia é: não se preocupe em decorar frase, tá? Entenda a ideia central de cada filósofo e como ela aparece dentro daquela questão. E para finalizar, vamos falar de sociologia, ou seja, entendendo a sociedade em que vivemos. O Enem ama sociologia porque ela ajuda a interpretar comportamentos, as desigualdades e as transformações sociais. Então, por exemplo, fique ligado em temas mais cobrados no Enem em sociologia. Quando a gente se relaciona os clássicos da sociologia, quem são eles? Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. O que cai sobre esses autores? E falando aí de sociedade, estrutura social, trabalho e classes, consciência coletiva e anomia, ação social e racionalidade. Um exemplo prático é, você tem ali uma chart mostrando ali um trabalhador alienado, pode dividir para identificar, por exemplo, o pensamento de Marx sobre o trabalho numa sociedade capitalista. Então, uma dica importantíssima. Pense assim: Marx, conflito e desigualdade; Durkheim, regras e coesão; Weber, indivíduo e ação racional; cultura e identidade. E o que cai? Etnocentrismo e relativismo cultural, diversidade, preconceito, inclusão, construção da identidade. Um exemplo prático é uma questão que mostra, por exemplo, uma propaganda que valoriza a diversidade e pedir a relação com o pluralismo cultural. Tá? Se o tema é desenvolver diferentes culturas, por exemplo, alteridade, lembre-se por exemplo, de Strauss, que fala de relativismo cultural. Também tem movimentos sociais e cidadania relacionada a direito civil, política. Então, por exemplo, luta pela igualdade de gênero, classe e raça, democracia e participação popular. Um exemplo prático é uma questão sobre o movimento negro, pode cobrar, por exemplo, o conceito de empoderamento social, reconhecimento das minorias. Dica de ouro: o Enem ama a questão de inclusão, porque a gente fala de pensamento de inserção social. Então, quando a gente fala de trabalho, consumo, sociedade, são pontos que também caem muito dentro da sociologia. Desigualdade social, alienação. Um texto sobre o impacto da rede social no consumo pode remeter à sociedade de consumo, por exemplo. Então, o próprio Bauman abordava muito essa sociedade de consumo. Uma dica de ouro é: se aparecer consumismo, mídia, alienação, por exemplo, desconfie de Bauman. Como que o Enem cobra a sociologia? Textos e charges sobre comportamento social e político, questões interdisciplinares sobre filosofia, história e atualidades, e interpretação de realidade contemporânea, que é um ponto extremamente importante. Desigualdade, cultura, democracia. E entenda que filosofia e sociologia são disciplinas que te ensinam a pensar o mundo em si mesmo. Elas te ajudam a questionar, entender e transformar. O Enem não quer, por exemplo, saber se você decorou conceitos. Ele quer saber o quanto você pode ser transformado e o quanto você pode transformar. Ou seja, ele quer saber como você pensa. Então, respire fundo. Lembre-se que você vai mandar bem na prova nessas matérias também, porque você está preparado e está se preparando para isso. Esse é um ponto extremamente importante que, elencando as 4 grandes áreas do conhecimento, fará toda a diferença no seu crescimento e no seu desenvolvimento na área de humanas. Para o aprofundamento em geografia, vocês vão conhecer a professora Marjorie, que vai dar sequência aos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado, porque são temas que são fundamentais e farão toda a diferença para que você atinja os 1000 pontos aí dentro da área de humanas. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Marjorie, sou professora de Geografia e hoje a gente quer fazer um apanhadão do que mais cai no Enem, para que vocês possam se sentir seguros e um pouquinho mais, resgatar alguma coisinha que tenha ficado na mente de vocês. Combinado? Antes de mais nada, a gente precisa
entender qual é o perfil do Enem. O Enem sempre vai pedir, sempre vai apresentar nas questões relações de um problema e uma solução, certo? Às vezes tem um problema, o que causa esse problema e qual é a solução. Então, é muito bacana a gente ter em mente que para fazer essa prova, a gente precisa fazer uma leitura muito atenta do que o enunciado propõe. Então, dica, faça com calma, leia com atenção, porque isso vai facilitar muitas vezes a gente perceber aquele pequeno detalhe que aparece nas questões, ou no enunciado, ou na própria proposição do exercício. Fechou? Bora lá, galera? Vou começar com vocês falando sobre o espaço agrário do Brasil. A gente sabe que é herança do processo histórico, a gente tem uma concentração de terras no território brasileiro. Então, o Brasil apresenta uma estrutura fundiária onde a menor quantidade de pessoas, certo, domina uma grande quantidade de área, certo? 0,3% das propriedades agrárias brasileiras elas controlam 32% do total do espaço agrícola. Em contrapartida, 81% são pequenos estabelecimentos, certo? Que vão ocupar 12,8% do território agrícola. Conseguem perceber esse descompasso? Boa parte desse descompasso ele é uma herança de um processo histórico brasileiro, e ele também acaba deflagrando situações de produção e de produtividade que são diferentes, certo? É óbvio que esse pedaço, a gente vai perceber que a gente vai ter o predomínio esses latifúndios que se formam no território brasileiro, eles estão muito ligados para a produção agrícola de maneira intensiva, então tem muitos recursos financeiros, muito uso de insumos agrícolas, e o principal objetivo dessa produtividade é a exportação, é o agronegócio. E isso tudo foi muito intensificado no mundo e também no Brasil a partir da década de 70, quando a gente vivenciou um processo de revolução verde, que é essa explosão tecnológica em diferentes aspectos que aconteceram no mundo, mas também essa explosão tecnológica, ela também foi vivenciada e vista dentro dos espaços agrícolas, certo? Levando a um processo de capitalização do espaço rural, certo? E, em contrapartida, a gente tem o que é a produção extensiva, certo? Que é essa produção que está muito mais ligada ao pequeno produtor, ainda de base de trabalho familiar, que são essas pequenas propriedades, que produzem de verdade a maior parte dos alimentos que a gente consome, certo? A gente precisa entender que o Brasil ele é um dos principais produtores de commodities. Commodities são essas mercadorias que servem de base para outros processos de beneficiamento. Então, o Brasil ele se destaca como um dos principais produtores, né, desses commodities, dessas matérias-primas. E a gente percebe, dentro desse espaço rural, uma produtividade bastante desigual e relações de trabalho que também acabam acontecendo de maneira desigual dentro desses espaços, certo? E a gente tem alguns desafios, né? Principalmente quando a gente pensa nessa produtividade em larga escala do agronegócio, a gente percebe que a gente tem uma degradação cada vez maior dos espaços rurais, a gente tem um desmatamento que acaba sendo potencializado por essas atividades, conflitos que vão acontecer, porque se tem concentração de terra, terra é sinônimo de poder e de riquezas, a gente passa a existir conflitos que evidenciam essa luta desigual
né, que acontece entre os produtores agrícolas, que geram, que na verdade, geram confrontos, como, por exemplo, desigualdade, reforma agrária, então, distribuição de terras, uma distribuição um pouco mais equitativa das terras agrícolas. A gente tem confrontos também com a questão das terras indígenas, que seriam ou áreas de reservas de preservação do meio ambiente. São todas questões que acabam aparecendo como elementos, são pontos de atenção dentro desse processo do espaço rural brasileiro. Ok? Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que existe um processo contínuo, né, de êxodo rural. Então, essa modernização do campo, o uso de maquinários, a gente consegue perceber uma falta de perspectiva de emprego dentro desses espaços rurais, o que promove um êxodo rural. As pessoas deixam os seus espaços rurais para ir para os espaços urbanos, e muitas vezes essa mudança, né, ela acontece de maneira não tão preparada, não tão pensada, e muito menos amparada pelos poderes públicos, certo? Quais são os caminhos que a gente pode pensar para tentar resolver essa situação brasileira? Pensar em reforma agrária, garantir proteção territorial, que é garantir direitos de indígenas e quilombolas, e incentivar a agricultura familiar, porque são essas pequenas agriculturas familiares que desenvolvem espaços e técnicas que são ligadas principalmente à produção sustentável, que é essa produção que tenta minimizar os impactos ambientais. A gente precisa dizer que a produção agrícola em larga escala, ela utiliza de meios que podem, muitas vezes, agredir os espaços, agredir o meio ambiente, né? Causando, então, alguns problemas ambientais que a gente vai começar a falar agora, que esse também é um dos temas bastante recorrentes dentro das provas do Enem. Então, a gente precisa também, dentro desse processo de causa, consequência e soluções, a gente precisa entender que as atividades humanas, elas impactam, às vezes, com maior ou com menor intensidade no meio ambiente. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o solo, certo? E os processos de assoreamento e erosão. Então, quando a gente pensa em solo, a gente precisa entender processos que são vistos como processos erosivos, que é esse processo de desgaste do solo. Nas áreas urbanas, eles podem levar a deslizamento de encostas, deslizamento de solo, e dentro, por exemplo, de áreas urbanas, isso tem impactos sociais que são gigantescos, certo? Volta e meia a gente vê em janeiro, ou janeiro é verão, né? Essa época de janeiro, fevereiro e março, onde as chuvas passam a ter ganham um volume um pouco maior, essa ideia desses deslizamentos de terras que nas áreas urbanas causam um impacto social gigantesco, certo? A gente também precisa entender que esses processos erosivos, eles podem provocar o assoreamento do leito dos rios, que é essa perda de profundidade que acontece nos rios, certo? E boa parte desse processo de assoreamento está ligado com o desmatamento e a não preservação, por exemplo, das matas ciliares, certo? A gente precisa pensar no solo e nos rios com um pouco de cuidado, né? Na verdade, na segunda-feira, a gente tem uma reunião internacional acontecendo no Brasil, que é a COP30, que vai falar
por exemplo, da preservação da floresta amazônica, que a preservação dessa floresta, ela tem um impacto direto no clima, no clima, na biodiversidade, o que é importante e de relevância internacional. Ok? Outro processo importante para a gente pensar é que, quando a gente fala em degradação do solo, a gente está falando sempre de solos que perderam suas coberturas vegetais naturais. Então, são solos que são expostos. E daí, se eles são solos que são expostos, eles estão suscetíveis a 2 processos distintos. Um primeiro processo, que é o processo de lixiviação, que é essa lavagem do solo. Então, esse solo que ele não está exposto, ele está exposto, não tem proteção de coberturas vegetais, eles são, quando tem acesso à água, os nutrientes desse solo vão sendo lavados, vão sendo retirados, tornando esse solo um solo mais empobrecido. E que também pode provocar pode levar a um processo de laterização do solo. A laterização do solo, ela acontece quando o solo ele é rico em ferro. E esse solo que vai ficando exposto, esse mineral, ele passa por um processo de oxidação, e essa oxidação vai deixando o solo cada vez mais endurecido, tornando ele um solo, essa camada de ferrugem, né? Ela acaba tornando o solo inviável para produções agrícolas, certo? Ele vai diminuindo essa produtividade agrícola. E esse é um cuidado, e tornando um solo, e tornando áreas, na verdade, ruins para produtividade e para desenvolver uma função, certo? Quando a gente pensa também em meio ambiente, a gente pensou em solo, a gente precisa também pensar em vegetação. E a gente tem a ideia, é um ponto de atenção, é falar sobre desmatamento e falar sobre hotspot, certo? A gente tem aumentado muito no Brasil o tamanho da fronteira agrícola, e o aumento da fronteira agrícola, ela acaba barrando em áreas de vegetações naturais, certo? E essas áreas de vegetações, essa retirada da vegetação para abrir área para cultivo, ou para abrir área para pastoreio, é um ponto importante e que está sendo cada vez mais comum dentro do nosso território. Então, a gente precisa pensar que houve um desmatamento acelerado, que no Brasil existem esses pontos quentes, certo? Que são pontos em que a perda da biodiversidade, a perda da cobertura vegetal natural, elas têm acelerado são pontos de atenção. E então, no Brasil, tem 2 pontos que são hotspots, certo? O primeiro é a Mata Atlântica e o segundo é o Cerrado, ok? Outro processo importante para a gente ficar atento é o que está acontecendo por conta desse desmatamento e dessa retirada da cobertura natural, vegetal natural do solo. A gente tem na região Nordeste um crescente processo de desertificação, certo? Então, esse solo tira a cobertura vegetal dele, esse solo fica suscetível às ações do intemperismo, e essas ações podem provocar e levar esse território a processos de formação de desertos, ok? As consequências para esse processo: perda de biodiversidade, alteração do ciclo hidrológico. Galera, a vegetação é super importante no processo de manutenção das chuvas, certo? As áreas florestais, elas são importantes espaços de evapotranspiração que promovem o ciclo, que mantém o ciclo hidrológico, certo? Aumento significativo de CO2, gás carbônico está aí na atmosfera. Se a gente tira a vegetação, esse gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa, eles continuam na atmosfera, potencializando o aquecimento global. E a gente precisa perceber que esses processos, eles precisam ser
cuidados, certo? Talvez, assim, cuidados no sentido da gente ter mudanças que são mínimas mudanças, certo? Vocês já participaram dentro das escolas de vocês, ou da vida de vocês, de programas de preservação do meio ambiente. Isso é uma política que precisa, isso faz parte de um processo de conscientização. Então, essas pequenas ações, elas se fazem importante, ok? Já comentamos aqui sobre fronteira agrícola e processo de desertificação. Então, a expansão agrícola, ela promove esses processos de tirar a cobertura vegetal do solo, e daí, a longo prazo, leva a processos ligados à desertificação do solo. Uma outra esfera que a gente pode abordar é o clima, então são as poluições atmosféricas. Então, a gente sabe que poluição, primeiro, é qualquer dejeto que está em maior quantidade no espaço que ele não deveria estar, certo? E a poluição do ar, ela é um dos principais pontos, ou muito marcantes, de espaços urbanos e industriais. E justamente nesses espaços urbanos e industriais, a gente tem menores coberturas de vegetação, o que potencializa o efeito estufa, o que também ocasiona o que a gente chama de ilhas de calor. Então, por exemplo, no mesmo dia, no mesmo horário, se eu medir a temperatura no centro da cidade e nos bairros periféricos, a gente vai ter uma temperatura diferente, certo? Mesmo estando no mesmo município. Por quê? Porque o concreto, o asfalto, ele absorve mais calor, aumentando a temperatura, ok? Preciso falar também que esses processos de dispersão de poluentes na atmosfera, eles causam desde problemas mais simples, que seriam, por exemplo, problemas respiratórios, até problemas que são potencializados, potencializados por conta dessa quantidade maior de poluentes na atmosfera. Então, a gente também precisa pensar no aquecimento global, outro ponto importante dentro do Enem, e o aquecimento global, o efeito estufa, na verdade, ele é, antes de qualquer coisa, um efeito natural, e que, graças a ele, a gente consegue manter uma temperatura na Terra adequada. A gente não frita durante o dia e nem congela à noite, certo? Mas a gente tem as ações antrópicas, que são essas ações humanas, que potencializam esse aquecimento global, potencializam esse efeito estufa, que é essa emissão excessiva de gases do efeito estufa, que é o gás metano e o CO2, certo? Que são oriundos, a origem deles são de atividades através de combustão, certo? Então, carros, agropecuária, indústria, são os principais pontos de emissão de gases, desses tipos de gases na atmosfera. A gente tem esses aquecimentos globais, eles têm um impacto na Terra como um todo. Atualmente, a gente tem a China como um dos principais países poluidores da atmosfera, e a gente tem, por conta desse processo, a gente encontra medidas ou tentativas de medidas para minimizar esse indicador de poluição, certo? Essas medidas são vistas no Protocolo de Quioto e, mais recentemente, no Acordo de Paris de 2015, certo? E a grande sacada do ano é fazer com que esses países hegemônicos, né, eles cumpram efetivamente com o que foi acordado nessas reuniões internacionais. Esse é um grande desafio, certo? Poluição dos recursos hídricos. A gente tem desde esgotos a resíduos industriais, a utilização de agrotóxicos, que acabam contaminando
tanto as águas superficiais, quanto também as águas subterrâneas, certo? E a partir disso, a gente tem alguns problemas, além do uso, além assim, da questão da poluição das águas, a gente precisa entender e também pensar no uso desenfreado, né? De um uso não racional desse recurso financeiro. Desse recurso natural, que é a água. E existem processos ligados à escassez de água, certo? O que é escassez hídrica? Essa escassez hídrica é quando a gente tem um uso excessivo dessa água, e a demanda e o consumo dessa água acabam sendo maiores do que o seu processo, do que o acesso a água em si, a esse recurso, certo? Então, a gente sabe que a água ela é um elemento renovável, mas a água potável, se não cuidada, ela acaba se tornando um recurso escasso, certo? E esse recurso sendo escasso, pergunto para vocês, tem alguma atividade humana que não depende, que não necessita de água? Não tem. A gente precisa também pensar em relação ao consumo consciente. Existe a ideia, por exemplo, do consumo, qual a quantidade de água que tem na produção de um jeans, de um copinho descartável, que são chamadas águas virtuais. Então, quando a gente fala, quando tem questões muito novas, né, falando sobre questões e posturas muito novas, né, falando sobre economia circular, pensando sobre um consumo de forma consciente. Esse consumo de forma consciente ele também está muito ligado à produção, não só a produção e o descarte de lixos, que são coisas que a gente enxerga, né? Mas também o consumo de água, né? Para produzir, por exemplo, um jeans. Para criar, por exemplo, para você ter acesso à picanha que você come no churrasco do domingo, são uma grande quantidade de água destinada para o pasto, para a criação do gado, ok? Vale a pena a gente pensar, certo? Em soluções que são sustentáveis, certo? Então, usar racionalmente, consciente a água, consumir de maneira consciente, certo? Sistemas de reuso de água se fazem importante, aproveitamento de águas de chuva e políticas de gestão integrada, certo? E de recursos hídricos. Caminhos para um futuro sustentável, então, existe a integração entre a cooperação da sociedade junto com o poder público, uma educação ambiental, tecnologias limpas que diminuam a quantidade de reflexo deixados na natureza e, de fato, ser um compromisso global, certo? É legal a gente pensar que esse compromisso global, eles são, sim, tem muitas coisas que são ligadas ao poder público, mas também da gente como indivíduo, né? A gente também tem parte dentro desse processo e de também assumir posturas que sejam posturas conscientes, certo? Bora lá para mais um assunto? A gente vai falar agora sobre demografia. Galera, e aí? O que é demografia? Lembram disso? Demografia é o estudo da população, certo? E para a gente falar sobre população, a gente precisa entender dois conceitos que são primordiais ou essenciais. O primeiro é a taxa de natalidade e o segundo é a taxa de mortalidade, certo? Taxa de natalidade, ela está muito ligada à taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, que dentro de um contexto universal, a gente tem acompanhado uma tendência de diminuição
do número de filhos por mulher, certo? E essa diminuição do número de natalidade, ela está acompanhada por um processo de inserção da mulher no mercado de trabalho, liberdades de escolha que são dadas para a mulher. Então, o perfil familiar acaba mudando depois do acesso a métodos contraceptivos. A gente também precisa entender que, quando a gente observa, então, a taxa de natalidade, é o número de filhos por mulher. Isso tem um reflexo na sociedade, isso tem um reflexo econômico, certo? E taxa de mortalidade tem a ver com... Quando a gente enxerga a taxa de mortalidade, a gente precisa colocar um olhar um pouquinho mais atento na mortalidade infantil, porque se a mortalidade infantil ela for elevada, isso traz para a gente uma ideia de que o acesso à saúde naquele lugar talvez seja um fator de atenção, não esteja acontecendo, ok? Então, a mortalidade, quando a gente tem um indicativo de que a mortalidade infantil ela é elevada, isso traz para a gente um conhecimento, uma inferência de que aquele local, a qualidade de vida, o acesso à saúde não seja o mais adequado, ok? E a diferença entre natalidade e mortalidade traz para a gente um dado que é a expectativa de vida, certo? Desculpa, traz um dado para a gente que é o crescimento vegetativo. Ó, eu estou lendo aqui expectativa de vida e já metendo louco. Então, vou retomar. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade, ele traz para a gente um dado que é o crescimento vegetativo, que mostra para a gente qual é o ritmo de crescimento da população, certo? Se eu tenho mais nascidos, mais nascimentos do que óbitos, isso vai indicar que a população daquele local, o crescimento vegetativo daquele local é positivo. Se é o inverso, o crescimento vegetativo ele está negativo. E isso mostra para a gente o ritmo do crescimento, certo, populacional. E esse ritmo de crescimento, ele fica muito evidente na pirâmide etária, certo? O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é aquele gráfico em que a base dela mostra o número de jovens, o topo, o número de idosos, e o meio, o corpo dessa pirâmide etária, traz para a gente o número de adultos, certo? E a partir desse gráfico, que vira e mexe, cai nas provas, a gente consegue perceber qual é o perfil demográfico daquele local. E também quais são as necessidades ou pontos de atenção que esse local precisa ter, certo? A gente tem acompanhado um movimento mundial, certo? Em que a expectativa de vida da população ela tem aumentado, certo? Então, a população mundial ela tem passado por um processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento ele mostra para a gente que a expectativa de vida, que a longevidade tem aumentado. E se a longevidade tem aumentado, a gente precisa entender que o perfil desse país, as políticas públicas, o foco de atenção na administração e até mesmo no cotidiano desse território serão diferentes, certo? Em países jovens, a gente precisa ter investimento. Então, países jovens são esses países que têm maior número de crianças até a fase adulta, certo? Isso indica que a gente tem uma natalidade que ainda é elevada. A gente precisa perceber o quê? Que precisa ter investimento em tecnologia, em educação e infraestrutura,
certo? Infraestrutura, por exemplo, hospitalar, de prevenção a doenças, de prevenção à gravidez, de uma gravidez consciente, de prevenção à saúde, certo? Isso é característico de países jovens. Agora, quando o país passa por um país de idosos, a gente também tem um outro foco de atenção, que é atrair jovens. Já pararam para pensar, por exemplo, que se eu diminuo o número de nascimentos, certo? E estou aumentando a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo, estão ficando cada vez mais longevas. Isso significa que, ao longo prazo, a gente vai ter um número menor de PEA, população economicamente ativa, para gerar riquezas para essa nação, para gerar fundos, né? Impostos para movimentar a economia nacional. Então, a gente precisa, um foco de atenção, a gente pensar que, óbvio, é super bacana a gente perceber que as pessoas vão vivendo mais, isso é sinal de boa qualidade de vida, de acesso a sistemas de saúde que são adequados, a tratamento que são adequados, mas ao longo prazo isso pode gerar, já ouviram falar sobre processo do INSS, processo de aposentadoria, que talvez não exista mais? Por quê? Porque falha, diminui a quantidade de pé, aumenta no número de idosos. Então, tem um descompasso, certo? Por isso que precisa também fortalecer as atividades econômicas e pensar em saúde e qualidade de vida para essas pessoas que são mais idosas. Saúde, qualidade de vida, então tem lazer, né? Se vocês pararem para observar, aqui em Mogi, já tem creche para idosos, certo? Isso é um importante ponto para a gente pensar. Outra coisa, galera, quando a gente pensa também em população, a gente precisa entender que óbvio, crescimento vegetativo impacta no número de habitantes de um determinado local, certo? Mas também a gente precisa entender que a população de um território, ela vai aumentar ou diminuir também de acordo com a imigração e a emigração, certo? Imigração, quando as pessoas entram por um território, elas estão chegando num lugar. Emigração, quando as pessoas estão saindo de um determinado espaço. E quando a gente pensa no processo de deslocamento populacional, a gente precisa ter em mente quais são as principais causas que fazem esse processo de emigração, certo? Então, a gente tem causas econômicas, causas políticas, problemas culturais e problemas naturais. Também são fatores que levam a população migrar, ok? Da mesma forma, a gente também precisa entender quais são os focos de atração, o que tem nesses locais que atraem muitos imigrantes, certo? Que são essas ideias de áreas de atração e áreas de repulsão. E juntamente ligado a esse processo de deslocamento populacional, a gente tem um ponto sensível a pensar, que é a ideia das principais, a ideia das principais fronteiras que existem no território, no globo, certo? Eu destacaria para vocês duas principais fronteiras. A primeira seria entre Estados Unidos e México, certo? A segunda seria entre Europa, Ásia ou Europa, África. Essas são questões que levam a gente a pensar e a gente observar com um pouquinho mais de atenção, porque são locais bastante sensíveis, porque existem nesses locais políticas antimigratórias. E essas políticas antimigratórias, elas estão muito associadas a uma valorização exacerbada, muitas vezes, da nação,
certo? Então, esse movimento e esse sentimento nacionalista, esse movimento e esse pensamento anti-migratório acaba gerando um problema social importante, que é uma postura xenofóbica. Tudo bem? Volta e meia a gente vê nos noticiários situações ligadas a conflitos, né, a situações sociais sensíveis, por exemplo, de migrantes que atravessaram o Mediterrâneo e não conseguiram, atravessaram o mar Mediterrâneo de uma maneira precária e não conseguiram chegar vivos no continente europeu, certo? Ou a gente fala sobre pessoas que foram capturadas tentando atravessar ilegalmente a fronteira, certo? São tópicos bastante sensíveis e que vale também um pouquinho de atenção. Tudo bem? Moçada, então é isso. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Espero que vocês brilhem na prova, façam o melhor de vocês, façam de verdade com calma, com atenção, não se desesperem, que é o mais importante. Combinado? Obrigada. Até mais. Boa noite a todos e a todas, espero que estejam bem. Sou Luciano, professor de língua portuguesa, e hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre a temida redação do Enem. O Enem está chegando, será domingo, e logo no primeiro dia nós fazemos a redação. Por que nós nos assustamos tanto? Antes de tudo, antes de começarmos, eu gostaria de deixar claro que vocês são ótimos, vocês se dedicaram, vocês são incríveis, então acreditem em si mesmos. E nós vamos, da sequência, nós vamos fazer uma bela prova. Antes de começar, é importante a gente entender alguns conceitos em português. A prova do Enem, na parte de humanas, na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, ela é estruturada a partir do princípio de gêneros textuais e gêneros discursivos, alinhados à BNCC. O que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular, uma lista de conteúdos que nós precisamos estudar desde o fundamental até o ensino médio. Quando nós nos deparamos na prova, nós temos vários gêneros textuais. Nós temos o gênero carta, nós temos o gênero poema, nós temos o gênero gráfico, e esses gêneros vão nos propor o quê? Reflexões sobre algumas questões. E aí nós somos convidados a escrever em um tipo de texto, o gênero dissertativo argumentativo. Tanto que vocês vão observar na folha de redação, tem lá a proposta de redação, nós temos 3 textos, pode ser uma notícia, pode ser uma definição, podem ser dados, pode ser um anúncio publicitário. E aí lá abaixo está escrito proposta de redação. A partir dos seus conhecimentos, redige um texto do gênero dissertativo argumentativo sobre, e aí virá o tema. Tema esse que, no meu ponto de vista, a gente não pode ficar tentando adivinhar. Nós podemos estudar, e vai uma dica para agora, nós que vamos fazer o Enem, temos poucos minutos para estudar. Pesquisem temas sociais. O que são temas sociais? Desigualdade social, questão étnica no Brasil, questão de feminicídio, questão de misoginia, os direitos da mulher e do homem, questão das pessoas LGBTQIA+. Como eu vou colocar isso no meu texto? Questão da inclusão, questão das deficiências múltiplas, deficiências intelectuais, acessibilidade à deficiência física, enfim. Pesquisemos sobre questões ambientais. Nossa, desmatamento, água, alimentação, reforma agrária. Então, se nós pegarmos alguns minutinhos para termos algum contato, isso é excelente para esse último momento. Agora, voltando ao texto dissertativo argumentativo. Redija um texto. Primeiro, gente, você vai falar assim, meu Deus, redija o texto. O que é redigir? Escrever. Então, nós vamos escrever. Vale lembrar da tinta preta.
Caneta preta, não posso utilizar nenhuma outra caneta. O Enem não precisa de título. Então, nós vamos escrever um tema, um texto sobre um determinado tema. Como é que eu escrevo? Por onde eu começo? Primeiro passo, algumas dicas rápidas. Vamos ler todos os textos. Normalmente são 4 textos, às vezes são 5 textos. Como é que eu vou saber se são 4 ou 5? Se eu tenho, por exemplo, uma notícia de jornal, um trecho de um livro, às vezes é colocado um anúncio publicitário, um gráfico, que é para dar uma quebra e me dar ideias. E aí nós vamos escrever sobre esse tema. A nossa redação, desde que nós ouvimos na escola, lembra daquele professor do 9º ano, aquele professor do 3º, do 2º? Início, meio e fim. Mas o que vem a ser início, meio e fim? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos por partes. Suponhamos que o nosso tema seja... Vou pegar alguns temas de Enems anteriores. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Li esse texto. Eu vou começar explicando o que é racismo. Para quem tem dificuldade de começar a redação, primeiro passo. O que é racismo? Explica. Por mais que você pense que todo mundo saiba, é um bom prenúncio, um bom início. Eu vou deixar ao meu leitor os meus conhecimentos. Segundo passo, eu vou colocar o ponto de vista. Existem temas que eu não posso meio que a favor ou contra. No caso do racismo, impossível ter argumentos favoráveis. Então, por exemplo, o que é o ponto de vista? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Como crianças pretas sofrem. O tema do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual que é o ponto de vista? Que essa violência começa na infância. E aí eu vou procurar argumentos que vão provar o que eu estou pensando. O objetivo do texto dissertativo é provar. É você convencer o leitor ou minimamente apresentar argumentos de acordo com aquilo que você pensa. Então, recapitulando. Primeiro ponto, explica o tema. Explique em 1, 2 linhas, 3 no máximo. Porque eu vou ter 30 linhas. No máximo. Não preciso de título. Explico o tema. Expliquei o tema, coloquei o ponto de vista, eu vou dar pistas dos meus argumentos. Podemos utilizar quantos argumentos? Ah, mas eu li que eu preciso de 7 linhas no mínimo. Não caio na besteira de escrever 7 linhas. Porque você não vai desenvolver o texto. E quando você desenvolve o seu texto, é bom você utilizar todo o espaço, ou a maioria dele possível. Então, o meu primeiro argumento, muito objetivo, muito direto, eu vou colocar em algumas linhas, né? 5, 6, vamos fazer essa média. Lembrando, gente, eu não me prendo a regras. 5 linhas, não posso passar. Não, eu vou sentir o texto. Por isso que todos nós somos convidados a fazer um rascunho antes. Faremos um rascunho, faremos o nosso texto e depois passaremos para o final. Fiz o meu tema, expliquei o tema, coloquei a redação. O que eu vou fazer? Vou para os argumentos. Mas o que são argumentos? Argumentos são os mecanismos que eu vou utilizar para defender a minha ideia. Então eu tenho argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? Eu vou procurar especialistas que vão falar sobre o assunto. Então, se o tema é sobre racismo no Brasil, eu tenho a especialista Djamila Ribeiro, que escreveu o pequeno manual antirracista, que ela é estudiosa da Unifesp, formada na Unifesp. Então, uma autoridade. Se a questão é sobre saúde, Dr. Drauzio Varella. Como é que eu vou lembrar desses temas? Aí vai uma dica importante. No decorrer da prova, eu sempre vou ter um texto que vai se direcionar à redação. Eu vou pegar exemplos, não vou copiar, eu vou fazer paráfrases. O que são paráfrases? Eu vou ler aquilo que ele disse, colocar com as minhas palavras e colocar a citação. Segundo o Dr. Drauzio Varella, aquilo que disse, e se for um texto, uma reportagem, vai ter lá, Folha de São Paulo, dia 15 de março de 2023, por exemplo. Eu vou colocar aquela citação. Dr. Drauzio Varella, no jornal Folha de São Paulo, 15 de março, disse isso, isso e isso. Então, esses gêneros textuais que estão na prova, eles vão me apoiar. Esse é o argumento de autoridade, especialistas no assunto. Argumento de dados estatísticos. O que são dados estatísticos? Tantos por cento,
eu vou pegar essa parte de matemática. Você pensa, meu Deus, matemática? Sim, eu posso utilizar dados matemáticos no meu texto, e esse meu texto, ele vai promover o que para cada um de nós? Embasamento. Vai mostrar que eu consigo dialogar com várias áreas do conhecimento. Pego matemática, pego sociologia, um estudioso da sociologia, um estudioso da filosofia, o que o filósofo disse, o que o pensador disse, argumentos de causa e efeito. Eu vou construindo o raciocínio de uma causa que vai cair para um efeito. Outros temas que são bons para a gente pesquisar, que vão surgindo as ideias, sobre saúde, questões de saúde, saúde mental, saúde física. Nós temos, por exemplo, atualmente, uma crescente no uso de pods narguilés. Que as pessoas usem, as pessoas são livres. E esse não vai ser o nosso debate neste momento. No entanto, a causa é o narguilé. Eu sei que o efeito será um problema de saúde. Então esse é o argumento de causa e efeito. Eu vou construindo causas que vão gerar alguns efeitos. O excesso de doce pode gerar alterações na glicemia, que pode gerar diabetes. Percebem? Tudo isso nós vamos utilizando. Argumentos de alusão histórica. Então eu vou pegar um recorte histórico para comprovar o meu hoje. Então, por exemplo, se eu pego o que aconteceu em 8 de março, lá na França, o que aconteceu em 8 de março? A revolta, a revolta das mulheres em relação ao dono da fábrica, que teve o ato que ele queimou essas mulheres. Fiz isso, eu faço um recorte e coloco no meu texto atual. O processo de escravização no Brasil, coloco no meu texto atual. O processo de promulgação da Constituição Federal, eu coloco no meu texto. Processo de ditadura militar, coloco no meu texto. Então eu vou pegando assuntos da história, a Revolução Francesa, Revolta dos Malês, enfim, uma série de outras questões e vou colocando no meu texto. É importante não descrever, e sim citar. Porque se eu for descrevendo muito, eu vou perder tempo. Professor Luciano, eu vou usar quais argumentos? Eu preciso usar todos? Não. Dependendo do tema, eu posso usar ou a autoridade e dados estatísticos, ou fazer citação de um filme que eu vi, de uma música que eu escutei, de um poema que está lá. Questão da fome, Manuel Bandeira, o poema O Bicho, quem quiser ler depois, que ele fala mais ou menos que viu um bicho, meu Deus, não era um bicho, é um homem. Então a questão da fome, eu trago a literatura. Eu vou trazer a questão da saúde mental, o alienista de Machado de Assis, que estuda a questão da saúde mental, o Dr. Simão Bacamarte, que quer estudar loucura, enfim, eu faço citações. Machado de Assis, né, nessa obra. Uma música, questão racial, Mano Brown, Racionais, Negro Drama. Posso pegar o rap? Posso fazer uma citação. Assim como eu posso pegar Adriana Calcanhoto, que escreve para Maria Bethânia cantar, na música brasileira, os versos Num País Negro e Racista. Coloquei no meu texto, né, pensando num exemplo que nós pegamos aqui neste momento. Então são esses argumentos. Então, de forma prática, voltando. Primeiro fiz minha introdução. Expliquei o tema, ponto de vista, dei algumas pistas do que eu vou tratar. No argumento, eu vou colocar essas pistas. E vou usar os conectivos. Pesquisem conectivos, que são as conjunções, que elas ligam uma coisa à outra, ligam frases, ligam períodos, ligam orações. Então, mas, aquele porém, por conseguinte, dessa forma, desse sentido, por fim, quando eu vou terminar o texto, em vista do que foi apresentado, quando eu vou terminar o meu texto, que eu vou dando dicas ao leitor de que o meu texto está acabando, o meu texto está finalizando. Posso colocar 2 argumentos? Posso. Um argumento só parece que fica pouco, né? Parece que falta o recheio. Você põe um hambúrguer, põe um alface, uma maionese no seu lanche, coloca umas coisinhas a mais. Para não faltar esse recheio. Introdução, argumento 1, argumento 2. Existem pessoas que colocam 3 argumentos. Se eu dominar o texto, eu posso colocar. Se eu dominar esse processo de escrita. Se não, eu vou me garantindo com menos. Menos é mais. Menos é mais. Nunca se esqueçam disso. Partindo de que menos é mais, eu preciso colocar uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil? Não. Vou usar uma linguagem formal,
sem gírias, sem abreviações, uma caligrafia legível, porque às vezes as pessoas podem não entender o meu texto na hora de corrigir. E metade da nota da prova, ou grande parte dela, está na redação, que ela vale sozinha de 0 a 1000, que ela vai ser corrigida com alguns critérios. Então, a primeira competência, ela é o quê? Domínio da norma padrão. Então, como é que eu escrevo? Segunda competência, se você entendeu o tema. Você compreendeu o tema e fez as relações. Terceira competência, selecionar, organizar fatos, informações. Olha só, como eu vou organizando o meu texto. Quarta competência, os conectivos, mecanismos de coesão e coerência. Como eu utilizo esses conectivos no meu texto. E por fim, proposta de intervenção para o tema abordado, que é a competência 5, que eu vou para a minha conclusão. A conclusão do texto dissertativo argumentativo vai tratar sobre uma proposta de intervenção. Professor, posso falar mal do governo? Nunca. Por que eu não posso falar mal do governo? Eu tenho minha opinião, porque esse não é um texto para a gente debater opiniões sobre o governo. Para eu falar sobre o governo, eu precisaria de mais espaço, de mais linhas, de mais autores, de pensadores, de outras autoridades, que não é o objetivo do texto dissertativo argumentativo para uma redação do Enem no ensino médio. Eu tenho outros gêneros textuais para isso, para trazer as minhas críticas apoiados em estudos. Então, eu posso fazer um artigo, posso fazer um ensaio depois, mas nesse momento do Enem, optem por não fazer críticas ácidas. Pensem no problema e na solução daquele problema. Como nós solucionamos? Pelo viés da escola, das famílias, e a família não no individual, no todo, e no comportamento social, e, consequentemente, né, as mídias digitais, as mídias no geral. Como acabar com a persistência da violência contra a mulher? Posso ter palestras em escolas, debates em escolas, reafirmação dos direitos de igualdade, posso ter divulgação de vídeos em mídias sociais, posso ter promoção de debates em núcleos de estudo, em centros culturais e universidades públicas. Eu sempre vou caminhando nesse percurso, nesse viés, nesse meio. Então, a nossa redação do texto dissertativo argumentativo, eu vou começar na conclusão, em vista do que foi apresentado, portanto, concluindo os pensamentos, pode-se intervir, pode-se mudar, pode-se argumentar, pode-se propor, enfim, como eu vou utilizar esses recursos que estão ao meu favor. Então, recapitulando, tema, que é a nossa introdução, começa explicando o tema. Explica esse tema, explica o que você tem a dizer sobre aquilo, e rapidamente, como se o leitor não conhecesse. Coloca o ponto de vista. Ponto de vista não é opinião. Vamos pensar que ponto de vista eu vou precisar provar com argumentos. Esse texto ele vai para o caráter expositivo, tipologia expositiva, de apresentação. Não posso colocar as minhas opiniões. As nossas opiniões nós guardamos e, na sequência, nós vamos fazendo outros processos. O que eu vou falar que pode ser provado? O que eu vou falar que eu tenho com base alguma coisa da literatura, na poesia, na música, que vai me trazer aqui no nosso texto? Vou para os argumentos. Dessa maneira, por conseguinte, dessa forma. Se for uma oposição, no entanto. Se for uma explicação, isso porque, ou seja, além disso, se eu vou colocar uma outra coisa, além disso, existe também, são os conectivos. E por fim, nossa conclusão. Em vista do que foi apresentado, como a escola pode ajudar mentalmente, você pergunta. Como a escola pode ajudar, como as famílias podem ajudar, como a sociedade, as mídias digitais, as políticas públicas podem ajudar a resolver o problema. E para conclusão, pensem sempre o que, como, onde. Em uma frase, o que pode ser feito? Vamos pensar num tema, na questão da saúde mental. Concluindo, o que? Desculpa. O que pode-se obter debates com quem? Com os estudantes do ensino médio. Onde? Nas escolas. Por quê? Para que possam refletir sobre si mesmos e procurar ajuda
e ganhar apoio para comunicar aos pais. Perceberam? O que, como, quando, onde, com quem. Que aí o meu texto fica autônomo, meu gênero textual fica perfeito, e aí as minhas ideias ficam claras, caminhando mais para a coerência, para a coesão, para a textualidade. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele vai caminhar para cada um de nós naquilo que nós precisamos nos expressar. Expressa-se, diga-se, explique-se, clareie o máximo possível. De ordem prática, essa é a estrutura da nossa dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. 2 argumentos, às vezes 3, e a conclusão. Se nós pensarmos numa média de 5, 6 linhas, 7 um pouco mais nos argumentos, 6 e 6, 12, 7 mais 7, 14, dá 26 linhas, sobram algumas. Por isso que nós vamos ter o nosso rascunho. Agora, de ordem prática da prova. O que eu aconselho vocês? É uma prova cansativa, porque nós temos 180 questões, nos 2 domingos, mas no primeiro domingo são 90. 45, 45 e uma redação. Então, o que nós vamos fazer? Ler os textos, vamos ler as perguntas, mas eu aconselho vocês a começarem pela redação. Lê o tema de redação. Comece a escrever um pouco, porque a nossa cabeça está um pouco mais fresca. Escreva um pouco, faça 10 questões, porque você sai um pouco do foco. E vai procurando algumas outras informações, vai procurando outros pontos que podem ser utilizados na redação. É como se você pescasse informações. Ou se você é o pescador, o marinheiro, que está nesse mar que é a própria redação do Enem, pescando informações, pescando gatilhos, pescando aquilo que pode ser proveitoso a você. Então, faça o texto, volte para 10 questões, faz mais um pouco, volta para 10 questões, começa a passar limpo aos poucos. Você vai substituir uma palavra, vai substituir outra, vai substituir alguma coisa, vai acrescentar outra. E esse é o processo de escrever, esse é o processo de escrita, esse é o processo de elaboração do nosso texto, do gênero dissertativo e argumentativo, em que nós nos apropriamos para que tenhamos uma ótima prova e tenhamos ótimo Enem. Então, para essa noite que nós estamos estudando, e para o sábado que vamos estudar, e um pouquinho do domingo, vamos ler sobre temas sociais, vamos ler um pouco sobre as questões de saúde, saúde mental, vamos ler um processo das escolas públicas, porque os estudantes saem das escolas públicas. Qual que é a motivação, a falta da motivação? Quais são os meios que nós temos para favorecer o estudo ou para garantir a cultura para todos? Vamos fazendo um pente fino. Neste momento, é importante, se nós nunca estudamos desde o começo do ano, o nosso momento ainda é agora. Ah, eu não me preparei. Nós temos um momento ainda. Nós temos algumas horas antes. Possamos nos dedicar e que possamos fazer aquilo que há de melhor em nós para que vamos bem na redação. Desejo uma ótima sorte a todos vocês. Desejo ótimas vibrações, bons ventos e cada um dedique o melhor de si. Não se cobre, porque o Enem é uma avaliação, mas nós não somos essa nota. Vão com calma, vão empoderados e nós temos todo o tempo que for preciso e estamos apenas começando. Muito obrigado pela oportunidade e desejo tudo o que há de melhor. Português, matemática, história, geografia, e vocês brilharão onde estiverem. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Aline Américo, professora de português e francês também. Hoje eu gostaria, de retomar com vocês alguns assuntos aí para ajudar vocês na prova do Enem, que acontece nesse final de semana. Eu vou focar um pouquinho nas partes de competência e o que a prova pede um pouco na competência, na parte de língua portuguesa e na parte da redação, né? Como vocês já provavelmente viram aí com o outro professor a parte de redação, então eu vou falar um pouquinho mais a parte de língua portuguesa.
Bom, não sei se vocês sabem, mas o Enem ele tem 5 competências. O que que são as competências aí na prova do Enem? São 5 partes que valem 200 pontos cada uma delas, tá? Então, cada competência, se você atinge um determinado valor nessa competência, você vai pontuando um nível a mais na sua prova. Então, aquele famoso númerozinho que você vê lá, tirou 680, 900, 700, é o resultado de todas essas junções da prova e também da redação. A primeira competência que eu queria falar um pouquinho com vocês é a competência número 1, que é o domínio da língua padrão, né, da norma padrão. Quando a gente fala de norma padrão, a gente está falando do quê? De escrever, da parte escrita. A gente está falando do domínio, né, sem utilizar oralidade, sem utilizar expressões. Então, a parte, por exemplo, muitos alunos acabam pecando de transpor a parte de palavras que a gente usa no dia a dia, na oralidade, palavras como né, daí, pra, por exemplo. Isso a gente não pode colocar na nossa redação. Isso não pode. E principalmente, né, você tem que avaliar ali na parte das questões. Então, se a questão ela vai falar sobre oralidade, sobre variação linguística, você tem que ter em mente que ele vai considerar a fala, como nós falamos no dia a dia, né? Então, se a questão ela vem falando sobre preconceito linguístico, por exemplo, você vai ter que considerar o contexto daquela fala, o contexto, o estado, o lugar que a pessoa está falando. Então tem que prestar muita atenção nessa parte aí de preconceito linguístico que tem caído bastante nas provas do Enem, que vão considerar, por exemplo, sotaques, expressões, né? As pessoas, por exemplo, que falam com o R mais fechado, né? O R porta, né? Então isso é uma variação linguística e, por exemplo, pessoas que são do norte, nordeste, que falam telefone e a gente que fala telefone. Isso é uma variação linguística. Quando a gente vai falar de norma padrão, você vai pensar que a forma como nós escrevemos, como você vê no livro, bonitinho, essa é a norma padrão. Ela não vai ter interferência da nossa fala. Essa é a primeira competência e ela vale no total aí 200 pontos, ok? A segunda competência, falando especificamente da redação, é entender a proposta da redação. Se você entendeu o tema que está sendo falado, se você conseguiu falar sobre aquele tema, se você não fugiu do assunto. O famoso encher linguiça. Sabe quando você enche linguiça? Então isso não pode acontecer, porque você precisa entender o tema da redação. Por isso que a gente tem os textos de apoio. E aqui vai uma dica muito importante. Quando você for escrever, nunca copie o texto que está no apoio. Por quê? Porque isso vai tirar ponto. Você pode usar a palavra-chave daqueles textos, mas nunca copiar inteiro uma citação daquele texto. Isso vai com certeza tirar ponto na hora da sua redação. A competência número 3 aqui é muito importante, que é selecionar aí informações e inferências que melhor te acompanham aí para você complementar a sua redação ali. Então, se a redação está falando, por exemplo, sobre os baixos índices de frequência escolar, você não vai colocar dentro da sua redação algo que está fora desse contexto ou desse tema. Então, aqui é muito importante pensar nessa parte aí. Lê o texto, buscou na sua memória o seu conhecimento de mundo. Isso vale muito para a prova do Enem, né? O seu repertório cultural, ele vale, ele é importante, tá bom? A competência número 4, que aqui eu vou linkar muito com as questões, que é a parte de conhecimento e mecanismo de argumentação e de construção linguística e textual. Quando a gente vai falar de perguntas no geral, o Enem a parte de português é basicamente interpretação de texto, tá? Então é você pegar aquele texto e você vai ler aquele texto, interpretá-lo para responder aquela questão. Porém, como que a gente interpreta um texto se a gente também não tem o repertório de construção linguística e textual?
Então, para que você consiga interpretar melhor aquele texto, você precisa ter conhecimento de como um texto é construído, de como que você escreve aquele texto, quais são os tipos de gênero que nós temos, né? Um gênero narrativo, um gênero injuntivo, um gênero descritivo. Então, você precisa conhecer os tipos textuais e os gêneros textuais para que você entenda que aquele texto ele tem uma coisa diferente do outro, né? Ele tem um porquê de ser escrito daquela forma. Uma crônica é diferente de um romance. Então você precisa entender as construções textuais. E isso é muito importante quando você vai responder as perguntas, porque as coisas que mais caem, né, e isso é proposital para fazer as pessoas se cansarem um pouco mais, são textos muito longos. E aí eu deixo uma dica muito importante. Antes de você ir para o texto, sempre leia a pergunta, sempre leia o que já está pedindo para você. Você leu a pergunta, você vai para o texto para buscar aonde está a resposta do que você quer, né. Então, isso é uma coisa que acaba diminuindo um pouco aí o tempo que você gastaria lendo toda a pergunta, lendo todo o texto, ler a pergunta, depois você vai voltar no texto de novo para ler e ler as respostas. Então, quando você já vai com um objetivo, claro, isso aqui falando para pessoas que se sentem à vontade de fazer essa forma, né. Tem pessoas que preferem ler o texto, ler a pergunta e depois resposta. E aí tá tudo bem, né. Mais uma coisa, não sei se vocês se lembram, mas a dica também é: comece sempre pela redação, porque a redação é a parte que é mais cansativa. Então se você deixa para fazer a redação no final da sua prova, imagina, você respondeu lá quase 90 perguntas, e aí você vai pensar ainda na redação que você vai fazer, na leitura que você vai fazer. Então faça primeiro a redação, leia as instruções, leia os textos de apoio, escreva um rascunho, um script do que você precisa fazer, depois você vai para as questões. E vá para as que você pensa que são mais difíceis. Ah, eu sou melhor em matemática, então eu vou primeiro para de português. Eu sou melhor em português, então eu sou pior em português, então eu vou depois em matemática, então vice-versa, né. Então sempre faça dessa forma para você ganhar tempo também e para que a sua mente não se sinta tão cansada. E a última competência, ela vai falar um pouquinho mais sobre a redação, que vocês não podem esquecer, elaborar a intervenção. Não se esqueçam que o Enem, ele é um tipo de prova, né, de redação argumentativa dissertativa. Ah, mas toda redação é meio argumentativa dissertativa. Sim, mas nem todo texto argumentativo dissertativo requer uma intervenção. O Enem é um dos poucos que cobra a intervenção e você perde ponto por isso, se você não tiver ali. Então você fez a conclusão e esqueceu de dar ali uma intervenção para a sua proposta, você vai perder ponto. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais das partes específicas, né, de português, que é uma das coisas da norma padrão, né, que muita gente acaba se esquecendo, é aquela coisa da margem. Gente, margem é muito importante, né, muito importante. Então, começar o parágrafo com uma margem, o parágrafo tem um espaço, não começa no início da margem, né. Quando você errar alguma coisa, não coloque entre parênteses, não vai ter branquinho para você passar na palavra, tá? Você vai riscar a palavra. Então você faça um risco e continua escrevendo. Não tem necessidade de colocar entre parênteses e riscar a palavra. Não tem necessidade. Somente um risco aí e continua escrevendo. Muito cuidado com excesso de vírgula, tá? Como muita gente acha que vírgula é pausa para respirar. Não é, gente. Vírgula você vai colocar nos momentos corretos. Então dá uma revisada aí na parte da vírgula, que é muito importante. Uma outra coisa que também já vi muito acontecer, as pessoas misturarem a forma escrita. Começa escrevendo de forma cursiva e coloca uma letra bastão, uma letra de forma no meio do texto. Isso não pode acontecer. Se o seu texto começa com letra cursiva, ele tem que seguir de letra cursiva até o final do texto. Porque isso pega na primeira competência, que é a legibilidade, né? Então, se a pessoa que vai ler e corrigir a sua prova não conseguir entender, você vai perder ponto por isso.
Outra coisa importante são os acentos, né? Os famosos acentos aí. Gente, acento é uma coisa muito importante. É bom vocês revisarem lá a parte de sílabas tônicas, né? Proparoxítona, paroxítona, oxítonas, né? Lembrando que sílaba tônica, gente, é onde está a tonicidade da palavra, né? Então, revisem aí essa parte. E tem muita gente, né, umas pessoas que são mais, assim, de idade, né, que ainda colocam acento em palavras como ideia. Ideia não tem mais acento, por exemplo, né? O traço também é muito importante, palavras que perderam o traço, que agora são juntas. Então, tem que revisar essa parte ortográfica, porque ela também vai contabilizar para perder ponto. Então, você não pode errar porque você esqueceu de colocar um acento e não revisou na hora lá de escrever, né? Assim como a gente vai ter perguntas e questões que vão falar dessa parte gramatical. Então, aí, só para a gente retomar, parte gramatical é quando a gente vai falar das classes gramaticais. Vai falar de advérbio, de substantivo, preposições, vai falar de injunções e etc. Então, essa parte da gramática também é muito cobrada, principalmente utilizando tirinhas e cartoons, né? Então, a prova do Enem utiliza muito essa parte de linguagem verbal e não verbal para se utilizar ali da sua compreensão e da parte gramatical também na prova. Uma coisa também que é bem importante, não faça firulas na hora de escrever, né? Aquelas pessoas que gostam de enfeitar as letras, né? Fazer umas coisas assim, não faça isso. Escreva da forma normal e comum mesmo, tá bom? E uma coisa importante é para quem escreve em letra de forma, né? Em letra bastão. Cuidado para não escrever tudo em letra maiúscula, tá? Então a gente tem as letras de formas, mas a gente tem as minúsculas também. E isso faz você perder ponto também. Então, se você escreve um I maiúsculo, o restante da palavra precisa ser em letra minúscula, daquela forma de letra de forma. Não misture as palavras e as letras também, ok? E uma dica aqui extra, né, para essa parte aí de ortografia, lembre-se dos dígrafos, né, que é o C cedilha, o SS, SC, né? Então, essas palavrinhas, se você não tiver certeza que vai essas palavras, tente buscar sinônimo. E aí vai a minha última dica, que é buscar repertório de sinônimos, né? Não faça repetição de palavras, né? No meu caso aqui, eu estou repetindo muito "lé", por exemplo. Então, no seu texto, se você escreveu feliz, busque outro repertório, por exemplo, contente, alegre. Então, busque sinônimos de palavras, porque isso faz parte da coesão e da coerência, tá? Dentro do seu texto. E isso vai contar bastante aí para sua prova. Uma coisa também muito importante que muitas pessoas esquecem, quando você faz a citação dentro do seu texto, você precisa colocar uma aspas para diferenciar aquilo. Então, lembrando que a citação ela é um argumento, né, dentro do seu texto, que é super válido e muito importante. Mas você precisa marcar isso para que seja destacado que aquilo não é uma fala sua, mas sim de uma terceira pessoa. Então, não esqueça de colocar as aspas quando você for citar a fala de alguém, uma frase, uma palavra que seja. Coloque entre aspas e cite o nome da pessoa, porque isso, dependendo do que você copiar ou colar, pode ser configurado para tirar ponto de você e até mesmo configurar aí uma cópia, né, dentro do seu texto. Dentro disso, então, nessa parte de português, eu queria muito falar com vocês sobre as questões que são de tipos de discurso. Dentro das questões do Enem, eles focam muito nos tipos de discurso, que são os discursos direto, indireto e o indireto livre. Então, qual é a diferença entre esses discursos? Lembrando que o discurso direto é sempre aquele tipo de discurso que eu tenho a fala direta da pessoa. Ela sempre vai vir seguida de um travessão e a fala daquela pessoa, seja um personagem, seja uma entrevista,
seja qual for, eu tenho a fala, a cópia da fala da pessoa. O discurso indireto sempre vai ser aquilo que é uma terceira pessoa falando. Então é como se fosse a famosa fofoca, aquilo que alguém te contou e você está contando para alguém. Então você sempre vai contar aquilo sobre com as suas palavras. Então o discurso indireto sempre vai ser com as suas palavras, tá? Discurso indireto livre, ele não é nem o direto e nem o indireto. Ele é a mistura dos dois. Ele sempre vai ter a parte do direto, que é a fala de alguém ali, e a parte do indireto, que é como se fosse outra pessoa falando, ele é uma mistura dos dois. Então, caso caia um texto, por exemplo, da Clarice Lispector, que mistura muito esses dois discursos, você já sabe que é um discurso indireto livre, né? Se cair algum texto que tem muito travessão, por exemplo, 2 pontos, você já sabe que é um discurso direto. E se for um discurso indireto, você vai ver que é um narrador contando da forma como ele interpreta aquela cena ou como ele interpreta aquele personagem. Isso é muito importante. Outra dica aí também que eu posso dar para vocês das perguntas, né, é a utilização de charge e cartoon. Então, qual é a diferença de charge e cartoon? Cartoon, ele é um tipo, eles dois são bem parecidos, mas a charge geralmente ela vai ter uma historinha ali, né? Ela tem um contexto e ela é um pouco mais cômica do que o cartoon. Então a charge, ela vai falar de um momento específico, de alguma coisa específica no momento, né, daquela realidade. Então você pode ter uma charge falando, por exemplo, sobre Labubu, fazendo uma crítica sobre Labubu. E se a gente parar para pensar, Labubu é uma coisa que, se você for em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai saber o que é Labubu? Não, porque é uma referência meio temporal. Então a charge, ela é um recorte temporal, ela é uma crítica, só que ela é uma crítica temporal dentro do nosso tempo. O cartoon, ele já sempre vai falar de algo que é mais da sociedade, do ser humano. Então ele vai falar, por exemplo, sobre amor, ele vai falar sobre inveja, ele pode falar sobre desmatamento, que é algo que já está sendo falado durante todo mundo, né? Todos os políticos falam sobre isso. Vai falar, por exemplo, sobre política. Então, eles dois têm a crítica e têm o humor, mas cada um dentro da sua forma específica. Então, para interpretar um cartoon em uma charge, é preciso prestar atenção nesses detalhes. Além de a interpretação de texto, que é o que mais vai contar para vocês aí na hora de responder. Então, respondam com calma, façam com calma, né? Não precisa se desesperar, eu vou ser o último da sala, não tem problema se você for o último, mas faça com calma. Lembrando que quem quiser, comece pela redação para ser menos cansativo e faça aquilo que você se sente melhor fazendo antes, né? Depois, perdão, e faça o que é mais difícil para você antes, porque aí você vai se dedicar um pouco mais naquilo. Então, eu sei que muita gente acaba tendo dificuldade nessa parte de português, então faça primeiro as de português, que são mais cansativas na hora de ler, porque tem muita leitura, ainda mais considerando português, história, geografia, que tem muita leitura e aí precisa dedicar um tempo a mais. Acho que é isso. Muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês e que vocês tirem uma boa nota aí. Então prestem atenção aí na parte de português, estudem, revisem bastante e boa sorte. Até!